O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Muito bem, olá gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Academia Norte, aqui realizados pelos docentes e discentes do curso de Geografia da UniOeste de Francisco Beltrão. Hoje temos uma fala muito especial, né? O pessoal aí que fez uma comitiva, né? Que foi para a China fazer algumas pesquisas. E está conosco aqui o professor Fernando Sampaio, segunda vez já aqui no nosso podcast. Professor, seja muito bem-vindo. Eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre bom estar aqui, né, com a turma bastante animada, né, para ter levado adiante essa proposta aí do podcast, e parabenizando vocês, e estou aqui à disposição. Muito bem. O professor recentemente, né, final do ano passado, né, tiveram na China aí com uma comitiva de vários professores e alguns mestrandos também, né? Uhum. E já para a gente iniciar, professor, eu queria que você comentasse qual que o objetivo central, né? Qual que é o nome dessa comitiva, quantas pessoas tiveram, e não foi pessoa só aqui de Francisco Beltrão, né? Nem só da nossa universidade, teve várias universidades aí nessa comitiva para a China. Sim, na verdade foi março desse ano. Março né? desse ano, é que a gente vai passando o tempo, né? A gente vai, vamos dizer, perdendo a noção. Na verdade, que iniciamos, né? O projeto começou em julho de 2023, né? Que a gente decidiu, né? Ou começou a pensar na ida, né? Nós fomos numa equipe de 10 pessoas, né? 8 professores, um aluno de doutorado e um aluno de mestrado, de 8 universidades e um instituto federal, né? E a ideia inicial, né, que a gente era conhecer a China, né? Desses 10, praticamente todos estudam geografia econômica, e querendo ou não entrar na geografia econômica, você tem que olhar a China, né? Hoje, né, por conta do crescimento econômico, por conta de todo o processo de inovação, e aí nós resolvemos então fazer essa visita à China. Gente entrou no início, desistiu, outros que não iam foram, gente que de última hora entrou, então a gente teve aí bastante, vamos dizer, bastante organização para ir, né, com alguns que foram desistindo no meio, e no final a gente foi em 10 pessoas. Foi um período considerável, né? Foi o quê? Um mês? Foi praticamente um mês, né? Foram 22 dias na China. Muito bem. Então, professor, qual que foram as principais atividades realizadas lá na China? Qual que foi o objetivo central dessa visita na China? Tá. O objetivo que a gente teve era estar fazendo contatos com universidades chinesas ou centros de pesquisa chineses, né, para que a gente conseguisse iniciar uma parceria acadêmica. Por isso as universidades têm essa importância, né, para a gente poder fazer de forma institucional esse tipo de contato. E a cultura chinesa tem algo muito peculiar, que é o chamado guanxi, que os contatos são feitos cara a cara. Ou seja, eu não vou fazer uma parceria com você por e-mail. Eu quero te conhecer, eu quero te ver, olhar no teu olho, saber o que você quer de mim e o que eu posso oferecer para você. Então, isso é muito importante. E nas atividades, fizemos várias atividades. O nosso interesse em conhecer a China, né? Olhar o que tem lá, chegar de perto.
aquilo que muitos de nós estudamos, mas chegar lá e olhar, ter essa imersão de um contato, né? Do ponto de vista acadêmico, a gente fez contatos com a Escola de Negócios de Xangai. Nós visitamos uma indústria em Shenzhen, uma indústria de bombas de sucção de leite materno. Sim. Né? Nós visitamos a Academia de Ciências Sociais chinesa, né? Dentro dessa Academia de Ciências Sociais tem várias escolas. Então nós visitamos a Escola de Agricultura, né? Boa parte do pessoal dessa equipe estuda agricultura. Nós visitamos o Instituto de Estudos Latino-Americanos, né? Também no CAS, né? Academia de Ciências. Nós visitamos uma professora, acabamos conversando um pouquinho com ela, né? Não era uma visita planejada, mas acabamos conversando um pouquinho com uma professora da Escola de Marxismo, né? Que é o marxismo na China. Ele é uma disciplina acadêmica, né? Então existe uma escola de marxismo dentro do CAS. Nós visitamos a Universidade Normal de Pequim, que é onde tem curso de licenciaturas e várias outras disciplinas também, mas é uma das principais universidades de Pequim. E o que mais? Do ponto de vista acadêmico, foram essas as atividades. O intuito inicial era a gente visitar o Banco dos BRICS, né? Que era o contato que a gente tinha lá, né? O Elias é nosso amigo, né? De tempos, fiz a graduação e mestrado com ele, e a gente ia lá para isso. No final acabou não dando para visitar o Banco dos BRICS, apesar de passarmos 2 dias aí batendo papo com o Elias, o que já vale a visita na China, né? O professor comentou a respeito ao que às vezes a gente estuda aqui uma coisa, mas não é o que é a realidade, né? Lá, estando presencialmente o cara a cara, geralmente não, é bem melhor do que você estar em contatos assim. Depois que foi para a China, né? Viu a realidade de lá, voltou para o Brasil, né? Quais que são essas diferenças de realidades que a gente tem aí a respeito dessa pesquisa? Tem 2 coisas que são bem importantes, né? Então, vamos dizer, nós temos um preconceito muito grande com a China. Se a gente está acostumado a falar da China dos anos 90, ou às vezes até antes disso, que é o que a gente vai aprendendo na escola. Sim. Né? Então, de forma geral, existe um preconceito de achar que uma sociedade de muita pobreza, vamos dizer, a ideologia que vem de que é uma ditadura, que você fica lá, você é completamente vigiado, que você não tem liberdade de sair. Então, do ponto de vista comum, isso a gente sabia que não, pelo menos imaginava que não seria desse jeito. Mas mesmo assim a gente ainda foi, quase todos nós foi a primeira vez, né? A gente achava que algumas coisas a gente não tinha muito claro e fomos com um certo preconceito, porque pessoas que foram antes falaram, vocês não vão encontrar papel higiênico, vocês vão, leva não sei o que, leva remédio, leva... E quando a gente chega lá é uma coisa completamente diferente, né? Foi impressionante, e a gente se impressionou mesmo estudando, mesmo conhecendo um pouco da China, a gente se impressionou como é a organização. Ficamos em cidades muito grandes, né? Xangai, que foi a primeira cidade que a gente ficou, é uma cidade de 22 milhões de habitantes, né? Não há favelas, não há morador de rua, não tem pessoas pedindo esmola nas ruas, não tem crianças trabalhando, não tem jovens, né, adolescentes em idade escolar trabalhando, né, porque existe todo um planejamento para que isso não aconteça, né? Não é que a China não tem pobreza, a pobreza se concentra no campo, não existe mais pobreza absoluta, né? Então todo mundo tem onde morar e o que comer, e nas cidades, né, que tiveram esse processo de urbanização muito intenso nos últimos tempos, os problemas urbanos que nós temos aqui no Brasil, ou que as grandes metrópoles na Europa, os Estados Unidos, têm, lá não se encontra, né? Você não encontra esse tipo de problema. Então isso foi muito impressionante para a gente. É o que eu ia perguntar, né? Esse contato que teve com o pessoal lá.
pareceu ou teve alguma dificuldade, né, lá de ter esse contato com os próprios chineses, né, não apenas com a galera que já ia para conversar com eles, né? Não, a gente, lógico, tem uma dificuldade enorme que é a língua. Sim, a língua. Né? O que muitas vezes resolvia pelo tradutor do celular. Então, assim, no táxi, eles têm... lá não tem Uber. Né? Eles têm uma empresa que faz o mesmo serviço do Uber, que é o Didi. E que a gente pegava por aplicativo extremamente simples, né? Assim, e a gente chegava lá para conversar, porque a gente puxava papo para tentar conhecer um pouquinho, né, deles, o que eles achavam, enfim, né, especular um pouquinho o que é a China. Então usava o tradutor do celular, Sim. que funcionava um pouco, né? Então conseguimos conversar bem em alguns lugares assim, se virar um pouquinho no inglês em alguns lugares, né, algumas pessoas que falavam inglês, e de outras formas, assim, tentar conversar. Brasileiros que já estavam lá há mais tempo, né? Alguns professores que a gente entrou em contato, né, que falavam português, aí conseguimos conversar melhor, mas essa dificuldade de contato, sim. De forma geral, são extremamente simpáticos, né? Muito... assim, da gente perguntar, falar como que eu faço para chegar em determinado lugar e a pessoa não saber responder e ela te levar até lá. Ela sair do lugar onde ela está e na rua, vem aqui, vai e te mostra e te explica e com uma boa vontade muito grande, e isso foi geral. A gente é muito estranho lá, então toda hora tinha povo parando a gente na rua para tirar foto. E perguntar. Né? Da onde que são, o que estão fazendo aqui. Mas não é aquela pergunta de espião do governo chinês que quer saber se você... Não, é pessoas comuns na rua perguntando, vendo que você é diferente, que você tem barba, que você não tem o olho muito puxado, de onde vocês são, o que estão fazendo aqui, né? Que bacana, vem cá, estão gostando, não estão, e puxando o assunto, assim, uma simpatia muito grande, e a gente ser muito bem tratado, né, nesse sentido, com a população em geral. E a gente acaba se sentindo mais confortável, né? Aquela questão inicial que a gente começou, né? A gente tem um certo preconceito com a China por causa do passado, né? Do que falavam pra gente e tudo mais, e chegando lá é totalmente diferente. Professor, a pesquisa ainda não acabou, né? Tem alguns passos. Quais são os próximos passos, né? Quais foram os resultados obtidos nessa pesquisa, nessa ida para lá e tudo mais? Então, a gente acha que agora ela vai começar. Agora vai começar. Bem, resultados. Os contatos que a gente fez foram contatos muito interessantes. Os chineses estão muito interessados em estudar Brasil. Né? Tanto que eles têm um Instituto de Estudos Brasileiros. A gente entrou em contato com o pessoal lá, né? Pessoas brasileiros que estavam aqui, né? Melissa Cambuí, que nos recebeu lá em Pequim, que está no Instituto de Estudos Latino-Americanos, é uma brasileira que estava lá há algum tempo, nos acompanhou em vários momentos, né? E esses estudos, né, esse interesse em estudar Brasil, como a gente tem aqui esse interesse em estudar China, que já vem de tempos, né? Mas a agricultura, eles têm um interesse muito grande em saber o que a gente faz na agricultura, como que a gente resolve os nossos problemas, né? Eles têm uma característica muito forte em tentar resolver os problemas que vão surgindo. Então, o que a gente chama é que vão pulando de uma contradição para outra, né? Você resolve um problema, surge outro e você vai resolvendo. Então, se a gente olhar, 15 anos atrás, 20 anos atrás, Pequim, Xangai eram as cidades mais poluídas do mundo. Hoje em dia está entre as cidades verdes, né, autossustentáveis, com toda a frota de carros elétrica, com muitas árvores na cidade, que eles vão fazer todo um sistema de plantio de árvores, de flores. Então é uma cidade completamente florida, coisa que a gente não está muito acostumado por aqui. Cidade verde com muita árvore, sim, né? Por a gente estar numa área tropical, né? Sim. Mas tão florida é difícil, né? Então eles vão resolvendo problemas, e ao resolver problemas vão surgindo outros. Por isso o interesse de saber, falar, vocês no Brasil, como estão resolvendo esses problemas. Então esse tipo de parceria vai abrindo a possibilidade de
de várias pesquisas. Do ponto de vista interno, o grupo, vamos dizer, algumas pessoas já se conheciam há bastante tempo, outras a gente se conhecia, mas nunca teve contato muito intenso. Então esse grupo de 10 pessoas aí se tornou muito próximo e a gente se reúne praticamente todo mês, conversa no nosso grupo de WhatsApp todo dia, né? Então assim, houve uma proximidade muito grande, proximidade com um pessoal assim que estuda bastante uma série de realidades aí da geografia econômica brasileira. Então, óbvio que o grupo de WhatsApp a gente não fala só coisa séria, tá brincando, tá comentando coisa cotidiana, tudo mais, mas também comentando muita coisa das pesquisas, né? Hoje a gente está enviando um projeto para o CNPq, num edital, concorrendo a um edital para estudar a China. Já estamos planejando a próxima, né? Então, o intuito em 2026 a gente ir para o interior da China, conhecer a área rural, né? E também com alguma ideia de ir para Vietnã, né? Camboja, olhar um pouquinho a Coreia Popular, olhar um pouquinho aquela realidade do entorno da China. Então estamos com uma agenda de pesquisa bastante intensa. E extensa também, né? Também. O professor comentou a respeito do Pequim, né, ser uma das cidades mais poluídas. Essa semana saiu algo relacionado a São Paulo, né? Você está em primeiro lugar de cidade mais poluída do mundo, se eu não me engano. Enfim, professor, então, eu acho que o professor já comentou, mas a respeito dessas parcerias que a gente acaba fechando, né? Ou essas parcerias que foram fechadas para a universidade, é maravilhoso, né? Até porque a gente vai ter também esse olhar de lá para cá, né? E como nós teremos essa abertura de olhar daqui para lá. Essas parcerias vão continuar para frente, vão perdurar bastante tempo? Sim, a ideia é ela se aprofundar, né? Nosso intuito é estar mandando aqui do programa de pós-graduação em Geografia, mandando um aluno para lá o ano que vem. Que maravilha. Vamos ver se a gente consegue, porque obviamente depende de bolsa, depende de, vamos dizer, da CAPES, de uma série de coisas, né? Mas pessoas para receber a gente já tem e pessoa querendo ir a gente já tem. Que bom. Né? Então a ideia é ver essa possibilidade mais para frente, trazer pesquisadores chineses para cá, mas as portas estão abertas, né? E isso talvez tenha sido o principal ganho. O principal objetivo, eu acho que é ir para lá, conhecer, já ter esse primeiro contato com o pessoal, porque o que vem agora é só o fruto do que aconteceu agora. Exatamente. Recente, né? Eu acompanhei bastante essa viagem pelas redes sociais, né? Principalmente do professor aqui, a respeito culturalmente falando, professor, né? Culturalmente falando, tanto de alimentação, ou ir a algum lugar, tá tendo algum showzinho ali local, né? Como é que foi? Muito impressionante, porque, lógico, a gente ficou em cidades muito grandes que tem um certo grau de ocidentalização, né? Culturalmente, né? O que marcou, né? Essa inserção que eles têm do moderno com o tradicional, né? É muito marcante. Então você tem, onde você vê aquela arquitetura tradicional chinesa e um McDonald's ali. Do lado. Né? Não. Junto, dentro, no integrado. Prédio. O prédio do McDonald's e aqueles predinhos chineses da dinastia Ming. Né? A alimentação a gente, vamos dizer, sentia um pouquinho, porque é muito diferente da nossa. Sim. O pessoal que não comia pimenta sofreu um pouquinho mais. Eu nem tanto, porque eu gosto de pimenta. Mas não existe comida sem pimenta, existe comida com pouca pimenta, né? Então era difícil qualquer coisa assim de quem tinha uma intolerância muito grande tinha que ir nessas redes de fast food ocidental, né? E aprender a falar sem pimenta, né? O chá, que é geral, né? Clássico, né? Coisa muito assim, que a gente se impressiona, é algo muito bobo, mas que a gente ficou muito impressionado em hotel, que é você chegar no hotel, você tem uma bancada enorme com garrafinhas de água.
Não tem água no frigobar que você paga uma fortuna por água porque eles querem superfaturar a água no hotel. Não, lá a água você pegava quantas águas você queria. Sim. Né, para tomar muita água, para ter à vontade o chá, à vontade também. Isso era comum em todos os hotéis que a gente foi. Né? Existia essa, e me pareceu ser algo cultural. Muito parque público, muita criança nos museus. Né? Então, os museus que a gente foi, isso me impressionou muito. Porque eram crianças interagindo, né? Todo museu tem uma parte interativa para as crianças, né? E eram crianças com os pais, isso fim de semana, né? Não era nem escola levando, era os fins de semana. Com os pais, com algum monitor, e uma interação muito grande das crianças. Sim. Então isso impressionou bastante. Nos parques públicos, muito bonitos, né? Então, montando tanto a questão da jardinagem quanto a questão da arquitetura tradicional, e muitos idosos, né, ou lutando Kung Fu, ou fazendo Tai Chi Chuan, ou jogando gamão, jogando Go, jogando xadrez ali. Então, assim, as famílias sentadas fazendo um piquenique, as crianças brincando. Muito comum, que é uma pena a gente ter perdido isso no Brasil por conta da violência urbana, que é um outro ponto que nos impressionou muito. Você conseguia andar tranquilamente de madrugada numa cidade de 22 milhões de habitantes. E eu acho que você perdeu também por conta do avanço da tecnologia aqui, né? Lá eles estão super avançados, só que o professor falando, e me parece que eles tiram esse tempo, né, para eles saem, se desligam de tudo e vão para os parques, para os museus, né? Sim, que você tem uma vantagem, né, nessas cidades, em todas que a gente foi, né, nas grandes cidades, de você ter um transporte urbano barato e muito eficaz. Funcionava. Né? A malha de metrô de Xangai são 700, hoje já aumentou um pouquinho, né? Tá na faixa aí de uns 800 quilômetros. A de São Paulo é 105. Né? Eles têm 530 estações de metrô. São Paulo tem 68, 69. Né? Então, em Xangai, dificilmente você está num lugar que é longe do metrô. Sim. Né? E eles têm muita motinho elétrica, né? Que é uma motinho barata, todo mundo tem os estacionamentos perto do metrô, deixam ali, pega o metrô e vai para qualquer ponto da cidade. Rápido, prático, então você passa a ter aquele tempo que você gasta nas grandes cidades de locomoção, você passa a ter esse tempo para lazer. Né? Então, isso proporciona essa ida, né, aos locais de lazer. Sim, até porque uma coisa que a gente sempre comentou nas aulas aí é a questão de o pessoal fica 2, 3 horas, né, nesse tempo de locomoção de casa, trabalho, casa, que final de semana você simplesmente quer chegar em casa e descansar. Sim. Então a gente já percebe essa realidade lá, ou a diferença dessas realidades, que o tempo de locomoção é muito mais curto e provavelmente de qualidade, né? E aí consegue, hoje vamos lá. Né? Sim, hoje a gente vai sair, hoje a gente não vai ficar em casa teoricamente descansando, vai curtir a família, vai curtir o que tem de melhor. Professor, eu vi que trouxe um livro aí para a gente dar uma analisada. Que livro é esse daí? Então, esse livro aqui, deixa eu ver para onde aponta. Esse livro aqui, né, que a proposta do podcast era sempre trazer um livro, né, e fazer algum comentário desse. Esse daqui, um dos primeiros, eu acho que esse aqui é o terceiro livro do Elias, né, esse de maior importância, né? Sim. O Elias Jabbour é um geógrafo, hoje no Brasil o principal estudioso da China. Né? Esse aqui é o China, Socialismo e Desenvolvimento 7 décadas depois. Ele tem o livro mais famoso dele, que foi o livro premiado na China, né? Que é China e o Socialismo do Século XXI, se eu não me engano, me fugiu o nome agora, que foi o livro. A China tem uma premiação anual de livros feitos no exterior sobre China. Sim. E o livro do Elias foi considerado o melhor livro, né, ganhou o prêmio na China como o melhor livro publicado sobre China no mundo. Né?
e ficou aí entre a lista dos mais vendidos na Amazon por mais de 70 semanas seguidas, né? Então é um livro aí de grande importância, né? Um livro muito bom. Esse aqui foi o que ele publicou antes desse, né? Então esse aqui é um balanço, né, do que foi a China desde a Revolução até os dias atuais, né? Esse daqui é de 2019, né? Então os 70 anos aí da Revolução. Muito bem, eu vou colocar as referências aí no cardzinho para quem quiser, né, adquirir esse livro ou ter uma referência aí. Eu achei interessantíssimo. Professor, tem uma pergunta que eu fiz ali brincando antes, mas para o pessoal também entender. É como a gente acompanhou aí nas redes sociais e eu vi uma foto sua sensacional, que era com um chapéuzinho. Não conseguiu trazer na mala, né? Não consegui trazer. Ia ser maravilhoso se conseguisse trazer. Vou colocar o link dessa foto. Sim, eu mando a foto para vocês. Manda que eu vou colocar, porque ficou maravilhosa a foto. Se tivesse trazido, se desse para trazer o chapeuzinho, ia ser sensacional. Sim, eu peguei emprestado. Foi uma colega nossa que comprou o chapeuzinho, que ela estava na China, né? Ela comprou o chapeuzinho e falou: não, me empresta para eu tirar uma foto, né? Porque é muito marcante, que é o chapeuzinho camponês tradicional. Né? Ficou maravilhoso demais. Professor, mais algum comentário aí a respeito dessa viagem, né? O que a gente pode esperar pela frente aí dessas pesquisas? Olha, a gente está aí numa agenda bastante intensa, né, de pesquisa. Do grupo, a gente faz média de uma vez por semana alguém está em algum lugar falando de China. Ou num seminário, ou numa palestra, ou num podcast, ou numa reunião. Teve o pessoal de Santa Catarina, né, os meninos que foram, o Bruno e o Otávio, né, que são os mestrando e doutorando que foram com a gente, estão participando da comissão legislativa, né, de relações Brasil-China, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, né, a Frente Parlamentar Brasil-China. Maravilha. A gente está em contato com o Instituto China da Universidade de Santa Catarina, que nos convidou para participar. A gente está lançando um dossiê sobre China que vai ser publicado provavelmente aí até o final do ano, né, na revista da Universidade Federal da Grande Dourados. Tem a proposta de um livro, tem a proposta, alguns capítulos de livro em outros locais, né? Então é uma agenda aí de resultados bastante grandes. E um livro de fotos, que a gente está, vamos dizer, está trabalhando aí, de fotos que a gente tirou. Então são todas fotos amadoras, mas que a gente vai tirar a foto, fazer os comentários, fazer meio uma ideia daqueles livros de fotos com comentários, né? Dos lados, com comentários dos lados, né? Vamos ver se conseguimos até o final do ano que vem. E o Dicionário China, que, vamos dizer, está sendo organizado pela Editora Expressão Popular, né? Quem está organizando é o Diego Pautasso, que, vamos dizer, entrou agora, né, nesse grupo com a gente, que é um dicionário com verbetes sobre China. Né? Então tem, agora não vou lembrar exatamente o número, mas nós estamos escrevendo alguns verbetes também. Então tem uma produção científica bastante intensa aí, que está dando um trabalhão aí para a gente. O professor falou sobre as fotos, né, amadoras, mas eu quero até parabenizar que isso não é só eu que estou falando, mas em conversa até com o Lucas aqui, da nossa equipe, tem um olhar para fotografia, professor, que a gente parabeniza realmente. Nossa, são umas fotos maravilhosas, parabéns. Professor, agradeço aí o tempo, né, a disponibilidade por vir mais uma vez aqui no nosso podcast, e queremos que venha mais ainda, porque o projeto vai continuar. E como sempre, né, as portas estão abertas. Eu que agradeço e muito sucesso para vocês no podcast, que eu acho que é para os dias de hoje, que a gente tem que aproveitar as redes sociais, tem que aproveitar a tecnologia para mandar o nosso recado. É muito bom essa proposta que vocês têm aqui. Então, parabéns para vocês e muito obrigado pelo convite. Muito bem, muito obrigado, professor. Obrigado a você que esteve aí em casa, né? O podcast a gente vai encerrando aí. Peço que você curte, comente, compartilha, manda aí pro vizinho, pra mãe, pro pai, para todo mundo ver, que é sensacional. Valeu, gente, tudo de bom e até a próxima.
Tchau.